Eu acho que esse assunto ele precisa de fato ser expandido, mais pessoas precisam saber que sim, existem traumas que vêm da religião. A gente fala muito a respeito de traumas da infância, a gente fala de traumas de pessoas que passaram por abusos, a gente fala sobre traumas de pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, mas a gente não toca no tema traumas religiosos. E isso vem alcançando mais de 99% da nossa população, e falo isso com segurança, porque os traumas religiosos, eles não afetam só quem coloca os pés dentro de uma igreja, quem vive dentro de uma família religiosa. Eles afetam a nossa sociedade como um todo. E por isso é tão importante a gente falar a respeito desse tema. E, de fato, né, a gente não consegue nem identificar. Existe uma dificuldade muito grande, e eu chamo isso de crença da crença, que é quando a gente ainda continua acreditando em coisas de dentro da igreja, de dentro da religião. Por quê? Isso é naturalizado na nossa sociedade. Nós fomos colonizados por cristãos. É óbvio que existem traumas em todas as religiões. Eu toco muito mais no ponto da religião cristã, porque nós fomos colonizados por cristãos. Então, os dogmas da religião cristã estão instalados em absolutamente tudo que a gente vê. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito doente, onde as pessoas olham com um olhar de preconceito a pessoas que têm sua opção individual de vida, né, independente de qual seja em relação à sua sexualidade, né, que ali as pessoas chamam isso de opção, quando isso é algo que é natural, que faz parte de você, mas eles entendem isso como algo opcional. Se as pessoas tratam dessa maneira e elas acreditam que você pode, inclusive, ser curado, né? Se você se converter, se você pedir a Jesus, você vai ser curado disso, de quem você é, como se você fosse uma doença. Passei 23 anos no sistema religioso cristão protestante, mais especificamente na Igreja Batista. Cresci dentro desse ambiente e vivenciei vários traumas, só que eu não fazia ideia de que eram traumas, porque a gente não identifica. A gente vê isso como virtude, como moral, como a nossa identidade. E só depois de estudar psicologia e entender sobre a síndrome do trauma religioso foi que eu comecei a compreender que eu estava cheia de traumas, que eu tinha vivido tudo isso. E aí, quando eu tive esse entendimento para mim, eu quis também trazer a outras pessoas, para que elas pudessem, que sim, elas podem se curar e que elas podem viver uma vida livre desses dogmas, livre dessas crenças, e que a gente pode viver numa sociedade melhor. Pelo menos existem mais denominações que são fundamentalistas, né? Eu sou da época das mais fundamentalistas e a gente sabe que isso tem aumentado cada vez mais nessa época que a gente está vivendo, que está extremamente estranha, né? Desse